Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Mary Mello, eu estou hoje, dia 22 de fevereiro de 2020, na Rádio da Paz, aqui em Itatiba, no programa P-Up, da minha amiga Gleice de Paula. O tema que eu vou falar hoje aqui na rádio é o teatro enquanto desenvolvimento humano, a importância do teatro, para o desenvolvimento humano. Eu já dei uma parte da entrevista, vou fazer um resumo aqui para vocês. E é importante comentar que hoje, dia 22 de fevereiro, é o dia da criação do IBAMA, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Dia do pensamento, olha que legal, vamos pensar, vamos refletir. É dia também do auxiliar de serviços gerais, pessoas muito importantes, tanto nas empresas como nos órgãos públicos, ajudam a organizar toda a parte de limpeza, das empresas. E 22 de fevereiro é o 53º dia do ano no calendário gregoriano e faltam 312 dias para acabar o ano, porque este ano é um ano bissexto. Este texto foi preparado pela Gleice. O que eu já comentei aqui, eu estou com um texto aqui, do quanto nós já discutimos em várias esferas, tanto de psicologia, sociologia, filosofia, parte pedagógica também, do quanto as inúmeras atividades exercem sobre o ser humano. Por exemplo, uma criança que pratica algum tipo de esporte, ela adquire melhor desenvolvimento físico, melhor coordenação motora, capacidade de concentração mais aguçada, aprende a colaborar com o grupo, respeita melhor as regras e assim aprende melhor a lidar com os limites, entre outros aprendizados. Muito também já foi dito sobre as diversas aquisições envolvidas ao praticar algum tipo de atividade artística. De acordo com a atividade praticada, adquire-se diferentes habilidades e capacidades. Não é preciso ser um grande cientista para detectar esses ganhos tão importantes. Apenas uma observação mais aguçada, podemos perceber as diferenças que os indivíduos apresentam antes e depois de passar por alguma dessas experiências. Porém, se quisermos ir um pouco mais além dessas constatações, podemos nos debruçar sobre as descobertas na área da neurologia e da própria psicologia, para refletirmos um pouco mais sobre a importância desses diferentes estímulos para as pessoas. Existe a teoria das inteligências múltiplas, que foi estudada por uma equipe da Universidade de Harvard, e que coloca por terra aquela noção de que só existia um determinado padrão de pessoa inteligente, geralmente relacionado ao campo da lógica matemática. Hoje em dia podemos legitimar uma pessoa pela sua inteligência na área musical, por exemplo, o que antes era visto como uma pessoa preguiçosa para aprender, um vagabundo que só queria saber de escutar ou tocar música, Então, graças a Deus, isso não é mais assim. Aí um cientista de Harvard, ele começou mapeando algumas áreas do cérebro e ele percebeu que algumas áreas se iluminavam de uma forma distinta no cérebro, de acordo com o estímulo ou com a atividade realizada. Então, ele separou nas seguintes inteligências, Inteligência linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a sinestésico-corporal, a naturalista ou biológica, a intrapessoal e a interpessoal. E a essas 8 áreas, um professor de educação da USP, chamado Nilson Machado, ele acrescentou a inteligência pictórica, que quer dizer assim, que se manifesta na criança através de seus desenhos ou outros signos pictóricos, ainda antes que a linguagem escrita lhe seja acessível. Por exemplo, nos grandes cartunistas, os personagens falam por suas expressões não verbais. Depois eu abordei, já entrando na parte do teatro, se pensamos no teatro como uma das manifestações artísticas do ser humano mais completas, podemos dizer que ele é um excelente elemento de estímulos para as mentes ávidas das crianças.
uma vez que na composição de um espetáculo teatral temos a possibilidade de acrescentarmos vários aprendizados, né? Por exemplo, a música que compõe a trilha sonora, as artes plásticas que aparecem nos figurinos, nos adereços cênicos, no cenário e em toda a plasticidade que a combinação entre esses elementos geram. Temos a dança e a expressão corporal no movimento e qualidade de gestos dos atores. Temos a literatura, que pode ser explorada através da história, que é mais do que contada e vivida pelos intérpretes. E ainda associando o jogo teatral às múltiplas inteligências, percebemos que podemos acrescentar a lógico-matemática na organização em que as cenas são colocadas de forma a encadearem uma sequência lógica que dará sentido à trama apresentada. Temos a inteligência naturalista ou biológica, no momento em que o uso dos efeitos especiais são utilizados e na própria iluminação, que não deixa de ser um artifício engendrado para o homem manipular os elementos da natureza, criando diferentes sensações e ambientações. Temos a inteligência interpessoal, uma vez que o teatro é uma atividade de equipe, portanto, é preciso saber lidar com o outro, e no momento em que esse grupo de artistas se apresenta, ele deve saber usar a sua capacidade interpessoal para lidar com essa plateia, criando uma empatia e despertando um carisma necessário para transmitir sua arte e estabelecer uma comunicação. E, finalmente, a inteligência interpessoal, que é essencial para o ator, pois exige que este tenha um autoconhecimento bastante desenvolvido, uma vez que seu instrumento de trabalho é ele próprio. É preciso, então, que ele esteja sabendo administrar seus sentimentos e as suas emoções, para, inclusive, poder transmitir aqueles que são adequados no momento específico de quando se está em cena. E a inteligência intrapessoal também é desenvolvida pela plateia que assiste a um espetáculo, uma vez que as situações vividas na cena teatral provocam nesse espectador uma série de reações, sentimentos, emoções, e uma vez que este entra em contato com o seu mundo interno, pode administrar também os seus próprios sentimentos, identificando-os e classificando-os, e assim também participando de um processo de enriquecimento pessoal. Então, a minha entrevista foi até aqui, estamos no intervalo, a Gleice está tocando algumas músicas, então daqui a pouco eu volto e continuamos a parte da entrevista com a Gleice, ok? Só um instante. Pela PIA. E a Meire está aqui com a gente nos estúdios. Vamos voltar a falar da importância do teatro na convivência das pessoas, né? E continue com o seu raciocínio, por favor, para quem perdeu, para quem está escutando aí. Então, eu vinha falando, né, Gleice, da parte das inteligências múltiplas, do estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, né? Então, eu abordei a parte da inteligência lógico-matemática, neuronaturalista, interpessoal, intrapessoal, e agora eu quero continuar na parte de como as pessoas podem participar de todo esse processo dentro do teatro, né? Ela pode participar atuando e participando ativamente da cena teatral, ou seja, sendo um participante do jogo teatral, como grupo em processo, isto é, fazendo aula de teatro, né? Não necessariamente fazer teatro quer dizer que você vai ser ator ou atriz, né? Existem muito... É uma necessidade que você teve. Isso. Eu vou comentar um pouco disso mais para o final. Você pode, hoje temos muito curso, né, tanto de escolas de teatro ou professores de teatro que dão curso de teatro para poder trabalhar algumas dificuldades das pessoas, né? Então, não necessariamente fazer teatro quer dizer que você vai ser ator ou atriz, né? Você pode participar também construindo um espetáculo. Isso requer muito empenho, né? Além de você decorar texto, trabalhar a construção da personagem, você interagir com os atores, como é estar sob direção, né? Então, trabalha muitas habilidades nesse caso.
apenas jogando livremente, sem um líder profissional. Isso quer dizer o quê? Participar de jogos teatrais que acabam fazendo com que você se relacione com as pessoas, né? Ou apenas assistindo a um espetáculo teatral, que foi o que eu comentei antes, que a plateia também ela participa desse processo, né? Aí nesse momento eu proponho nós refletirmos sobre as aquisições feitas no ato de assistir a um espetáculo teatral. Mas o que será que ocorre com uma criança, por exemplo, ao assistir um espetáculo de teatro? Eu escolhi falar sobre a criança como espectador porque daí podemos concluir os benefícios também conquistados pelo adulto ao longo do seu processo de desenvolvimento. É bem parecido. Bem, tomemos uma criança como referência. A neurologia, mais uma vez, nos informa que o cérebro da criança, na fase dos 2 aos 12 anos, está no auge do seu processo de construção, que poderíamos dizer que, se retirássemos um dos 2 hemisférios, o outro conseguiria sozinho reconstruir todas as conexões necessárias, tal a sua plasticidade e capacidade de adaptação. Fato que no adulto não ocorreria, pois o cérebro adulto encontra-se com padrões mais rígidos e mais solidificados. Não só o cérebro do adulto, né? Também. É nessa fase infantil também que está no auge a produção da mielina, que é a substância que irá ajudar os neurônios a realizarem as sinapses, ou seja, a comunicação entre as células que fazem de forma mais rápida e eficiente. É por esse fato que podemos dizer que esta é a idade ideal para a aquisição de novos aprendizados, pois nossa mente está apta a fixar e memorizar novos conceitos, a se adaptar às novidades e a responder de forma mais espontânea aos estímulos externos. Eu falei sobre isso na outra entrevista, na parte de aprender um novo idioma. Né? Quanto a criança mais nova, em contato com um novo idioma, mais fluente ela vai ficar. Né? Assim, infelizmente, quando a gente é mais novo, não é? O ser humano é mais novo, é mais fácil de aprender. Mas acho que não vai só para o ser humano. Do animal, um cachorro, para você adestrar, é mais fácil você ensinar um filhote do que um adulto. Né? Sim, sim. Com mais facilidade, o cérebro está mais apto, mais aberto para receber informações. Sim. Bem interessante esse ponto de vista também, Gleice. Pois bem, se essa é uma face áurea da psique humana, também é um momento em que devemos nos preocupar com o que estaríamos oferecendo a essas mentes tão ávidas, né, das crianças. Pois, assim como não devemos sobrecarregá-las de estímulos, também devemos nos ater à qualidade do que está sendo oferecido para elas. Assim como não devemos superalimentar uma pessoa gulosa, e nem lhe oferecer toda sorte de produtos existentes no mercado, essa é a preocupação com a qualidade de toda sorte assim, que o jovem espectador irá assistir. Por isso, o teatro, como qualquer outra arte ou ciência, deve ser realizado por pessoas competentes que estudaram e prepararam de forma cuidadosa o que estará sendo exposto e para quem. A criança, ao assistir uma peça, tem os seguintes benefícios. Gleice, essa parte é muito importante. A criança ela vai desenvolver o seu convívio social. Ela aprende a se comportar de determinada maneira para assistir ao teatro. Uma vez que ela não está sozinha, deve saber respeitar a concentração dos outros espectadores, fazendo um certo silêncio e também não interferindo de forma inadequada no espetáculo para que esse possa se desenrolar sem grandes obstáculos. Sim, os pais precisam entender que o teatro é um espaço sagrado, né, para o ator. Então, o silêncio nessa hora é muito importante, né? Então, nós temos aí a relação interpessoal em jogo. Também temos a parte da ampliação do seu repertório de histórias, porque a cada nova peça que assiste é mais uma história que a criança conhece, aumentando assim a sua cultura geral, o seu vocabulário com a compreensão de novas palavras e expressões, que dentro do contexto ganham sentido e um entendimento pleno. E nesse caso, a sua inteligência linguística está se estendendo. Noções de lógica e casualidade. Ao assistir de fora uma peça, a criança compreende melhor o conjunto das informações, percebendo a ideia de início, meio e fim. As cenas se encadeiam numa sequência quase matemática, onde tal atitude causa tal impacto e assim por diante. A sua capacidade lógico-matemática entra em ação sem que ela precise se esforçar para isso.
a criança também começa a aprender a fazer uma leitura da linguagem não verbal, né? Depois ela também começa a conhecer as suas próprias emoções e ela tem, assim, de um modo geral, um grande e rico, verdadeiro aprendizado da sua habilidade interpessoal. Então, essas são uma das infinitas contribuições que o teatro pode trazer, né, e fazer para ajudar na construção de um ser humano melhor, mais sensível e mais habilitado para lidar num mundo tão complexo quanto a mente humana é capaz de criar. Muito, gente, essa mulher é uma biblioteca ambulante, é um hardware de um computador, software, gente. Imagina. Eu podia ficar o dia inteiro aqui com ela, mas temos apenas 2 minutos para encerrar o nosso programa de hoje. Agradeço novamente a nossa parceira querida Mary Mello. Obrigada, Gleice, foi um prazer. Ela vai estar aqui presente sempre conosco, ela faz parte do programa PIAP e, consequentemente, vai fazer parte daqui do programa PIAP na Rádio da Paz. Você que está sintonizado, acompanhe as outras programações, acompanhe os outros programas da rádio, valorize os artistas daqui do Itatiba. Isso é importante. Vamos deixar um recadinho. Bom carnaval, aprecie com moderação, curta com sabedoria, dance bastante, se divirta, não briguem, por favor, aproveitem que começou ontem no carnaval de rua na cidade, aproveita o que a cidade tem de melhor para te oferecer, dance muito, porque depois vai começar o trabalho difícil. Agora todo mundo tá de folga, é carnaval. O Brasil só começa depois do carnaval, então aproveite com moderação e com sabedoria. Eu gostaria de dar mais um recado. Esse para os homens. Durante o carnaval, o não da mulher deve ser respeitado. Ou seja, não é não e vamos respeitar as mulheres. Mulheres, se preservem e divirtam-se de uma forma bastante consciente e com segurança. Como hoje homenageamos as mulheres, vamos, mulheres, se cuidar, ficarem atentas, com qualquer movimento suspeito, procure outra pessoa. Aqui na cidade, a Guarda Municipal está presente, a Polícia Militar, a Isso. Polícia Civil. Qualquer pessoa que você vê que você está achando que a pessoa está agindo de má índole com você, fique atenta. Uhum. Procure outra pessoa para te ajudar. Se você não vê ninguém, nenhuma autoridade, procure um amigo, uma amiga para te ajudar. Né? Isso, e não levem os celulares, hein? Não vamos... Não, passear, levar um documento, um pouco de dinheiro e apenas divirtam-se, não precisa ficar se preocupando com o celular para registrar tudo isso. Exatamente. Nos vemos no próximo sábado, horário marcado, das 10 às 11. Se a Maria não estiver aqui, ela está acompanhando pela internet. Quem quiser acompanhar pela internet é www.radiodapazfm.com.br, tá? Acompanhe, vamos ouvir uma música e aí a gente tem o próximo programa. Até mais, gente. Um beijo nele. Beijo, tchau, até mais. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo falando de teatro. Estamos nessa época do carnaval, então é importante reforçar a importância, né, da segurança, da autossegurança. Por mais que o governo esteja disponibilizando policiais, uma força-tarefa muito grande para proteger todos os foliões, mas mesmo assim, cada um deve buscar a sua segurança. Então, a recomendação da Secretaria de Segurança Pública é: ande apenas com um RG, um pouco de dinheiro. Não ande com celular, não ande com bolsas. Então, cuidem da sua própria segurança. Mulheres, se vocês estiverem percebendo algum assédio dos homens, tocando, tentando alguma coisa mais forçada, se esquivem, chamem guarda municipal, denunciem, se juntem a outras mulheres para que vocês consigam divertir-se no carnaval de uma forma segura, ok? Então fica aqui o meu beijo, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!